O sol do alto sertão de Minas Gerais castigava a fazenda Palmeiras, um latifúndio onde o café prosperava sobre ossos e lamentos. No centro de todo aquele esplendor agrário, sob a sombra opressiva do casarão principal, vivia a mais pura expressão da tirania, o Coronel Viriato, um homem corpulento, de bigode grosso e voz de trovão, cuja principal diversão era a humilhação. E seu alvo predileto era Mário. Mário, o escravizado, que carregava não apenas o peso da senzala e das correntes invisíveis, mas também a marca de uma punição passada, a perda do olho esquerdo, uma cavidade vazia que o coronel referia, em voz alta e escarninha, como a cova do tesouro perdido. Mário, no entanto, havia aprendido a ver mais com seu olho direito do que a maioria dos homens com dois. A ausência de um olho não diminuíra seu sentido de observação. Na verdade, parecia tê-lo aguçado, permitindo-lhe enxergar além da superfície, além da poeira e da ignorância. Seu trabalho, exaustivo e muitas vezes solitário, era na pedreira da fazenda, local de onde se extraía o granito para os alicerces e calçamentos. Era um trabalho que exigia força, mas também precisão, um entendimento íntimo da rocha e de suas veias. Certa manhã, enquanto Mário carregava um bloco pesado para o carro de boi, o coronel Viriato, montado em seu cavalo, aproximou-se, acompanhado pelo capataz, um mulato de olhos vazios, chamado Tibúrcio. O coronel parou o animal a poucos metros de Mário, a poeira levantada pelas patas do cavalo emoldurando a cena. "Olha lá, Tibúrcio, o nosso herói minerador." O coronel riu, um som seco e estridente. Mário parou o trabalho, baixou a cabeça esperando o habitual. "Diga-me, Mário, como um homem que só enxerga metade do mundo consegue escolher uma boa pedra? Você que perdeu o olho na minha pedreira deveria ser o mais experiente. Ou o mais burro." Tibúrcio forçou um riso ecoando a zombaria do senhor. Mário respondeu com a voz mansa, ensinada a ser inofensiva. "A pedra não se vê com os olhos, coronel. Sente-se com as mãos, ouve-se com o martelo." Viriato gargalhou, batendo na coxa. "É um poeta caolho. Mas me diga, Mário, o que a pedra lhe diz hoje? Que um dia ela vai nos dar o ouro que seu tataravô prometeu e nunca achou?" A alusão ao seu antepassado, que havia sido um minerador escravizado, trazido da costa da mina, era a faca mais afiada do coronel. Ele sabia que Mário guardava memórias e lendas, uma herança que ele desprezava como superstição de negro. O coronel não sabia, entretanto, que a resposta de Mário escondia um abismo de verdade. Mário havia aprendido com as rachaduras, com os minérios laterais, com a cor da água que escorria da gruta mais profunda da pedreira. Ele sabia que a lenda era real e que a verdadeira fortuna, o filão de ouro que os mineradores de outrora não souberam seguir, estava a poucos metros de profundidade, bem sob o solo da fazenda Palmeiras. Seu plano, silencioso e gestado há anos, começava a tomar forma. A humilhação pública era apenas o preço a pagar por manter seu segredo, o segredo do conhecimento que o coronel, em sua soberba, jamais entenderia ou sequer procuraria. O coronel, satisfeito com a submissão aparente, deu de ombros e seguiu seu caminho. A poeira assentou e Mário voltou ao trabalho, o único olho cintilando com a luz fria da determinação. Ele não era apenas um escravo. Era o guardião de um mapa invisível. Mário dedicava-se à pedreira com uma intensidade que beirava a devoção, mas não por amor ao trabalho, e sim pela proximidade com seu tesouro oculto. A pedreira da fazenda Palmeiras era, na verdade, um portal. No século anterior, aquele local fora uma modesta mina de ouro, explorada e abandonada quando o metal se tornou escasso na região. O coronel Viriato, como todos os fazendeiros de sua laia, desdenhava da mineração. Para ele, a riqueza era verde, vinha do café e do suor dos escravizados. Mas Mário, descendente de uma linhagem de mineradores, sabia que a terra nunca entrega seus segredos de primeira. Ele havia passado anos analisando as falhas geológicas, a composição das rochas de granito e quartzo e a forma como a água infiltrava-se nas fendas. Seu antepassado, ao ser forçado a trabalhar ali,
Havia deixado pequenos sinais, uma linguagem de pedras e cortes sutis que só Mário, com seu conhecimento ancestral e sua acuidade visual intensificada, podia decifrar. O olho caolho do coronel era o perfeito disfarce. Quem daria crédito a um escravo aleijado e zombado, cujo trabalho era apenas quebrar pedras para calçamento? A mina abandonada possuía uma gruta profunda, úmida e fria, que Mário usava como depósito de ferramentas. Ninguém mais se arriscava lá, temendo desmoronamentos ou, pior, os espíritos da mina, lendas que Mário inteligentemente alimentava. Em seu tempo livre, sob o manto da escuridão e da supervisão relapsa, Mário estudava as paredes da gruta. Com seu único olho focado e um pequeno lampião a óleo roubado, ele riscava na terra, mapeando mentalmente a inclinação das camadas rochosas. O veio principal de ouro havia sido explorado de maneira superficial, mas as línguas de serpente, veios secundários ricos em quartzo leitoso e cristais de mica, indicavam o caminho para uma jazida intacta, uma bolsa de metal puro que jazia sob uma camada de xisto negro. A informação era precisa. A fortuna estava a cerca de 10 metros da parede leste da gruta, sob um pilar de sustentação natural que os antigos mineiros haviam confundido com uma barreira intransponível. Seu plano era simples em sua audácia. Primeiro, ele precisava acumular as ferramentas certas: um martelo mais forte, um cinzel de ponta fina, pólvora negra desviada e pavios. Depois, precisava de um motivo para trabalhar na gruta por um período ininterrupto, longe de olhares curiosos. A zombaria do coronel, ironicamente, seria a sua oportunidade. Mário começou a descuidar-se de uma pequena parte da pedreira, simulando uma instabilidade na área que circundava a gruta. O objetivo era forçar Viriato a ordenar a Mário que consertasse o local, garantindo-lhe tempo e isolamento. No mesmo dia, o coronel passou e viu as pedras levemente soltas. "Mário, seu caolho inútil, vai fazer a fazenda desmoronar? Arrume essa porcaria e faça na gruta, onde você não vai estragar o serviço de verdade lá fora. Vai, perca-se lá dentro antes que eu perca a paciência de vez." Mário sorriu por dentro. A chave para sua liberdade acabava de ser entregue pelo próprio carcereiro. O coronel, em sua arrogância, acabara de isolar o único homem que sabia onde a verdadeira riqueza da Palmeiras estava escondida. Isolado na fria e úmida gruta da pedreira, Mário pôde finalmente iniciar a fase crucial de seu plano. A escuridão era sua aliada, e o barulho constante da pedreira durante o dia e o silêncio da noite, pontuado pela toada triste dos escravizados no terreiro, eram o disfarce perfeito para o ruído sutil de seu trabalho. O coronel Viriato havia lhe dado uma semana para reforçar a gruta, tempo que Mário dedicaria a abrir o caminho para a fortuna. Ele havia conseguido reunir o necessário: um martelo de ferro reforçado, um cinzel com a ponta afiada em segredo e, do mais importante, uma quantidade pequena, mas vital, de pólvora negra desviada da caça, guardada em um embrulho de couro. O local exato era marcado por um entalhe quase invisível na rocha. Mário, com a precisão de um cirurgião, começou a trabalhar. O silêncio era interrompido apenas pelo clink-clink, ritmado do cinzel contra o xisto, um som que, para Mário, era a melodia da esperança. Ele trabalhava em turnos duplos. Durante o dia, fazia o trabalho de reforço superficial que o coronel havia ordenado, amontoando pedras e argamassa de forma visível na entrada. À noite, ele se aprofundava na rocha, abrindo um túnel estreito e dissimulado na base do pilar de sustentação, onde a rocha era mais macia e friável. A cada martelada, ele sentia a mudança na textura, a proximidade do veio. Sua mente estava completamente focada, o cansaço do dia parecendo sumir diante da promessa. O maior risco era a pólvora. Mário sabia que um erro poderia significar não só a morte, mas a perda irremediável do segredo. Ele a usaria para a abertura final, o rompimento da última barreira de quartzo duro.
Na terceira noite, após cavar uma passagem de quase 3 metros, ele chegou à barreira. O quartzo branco leitoso cintilava sob a luz fraca do lampião, a prova visual de que estava no caminho certo. Aquela noite, Mário preparou a carga. Cavou um pequeno nicho na rocha, introduziu a pólvora, um pavio caseiro feito de algodão e azeite, e selou a abertura com barro úmido e pedras pequenas. Era uma técnica rudimentar, mas eficaz, aprendida em sua juventude. Ao acender o pavio, Mário correu. O som da explosão foi abafado pela espessura da rocha e confundido pela distante vigilância de Tibúrcio com o ruído de um desmoronamento menor e previsível na pedreira. Mário esperou alguns minutos e retornou. O cheiro de enxofre era forte, mas o coração de Mário batia mais forte ainda. E barreira de quartzo estava rachada, e através da fenda, o lampião revelou uma visão que o fez respirar fundo. O brilho opaco e denso de pepitas de ouro incrustadas na parede de uma pequena câmara. A fortuna estava ali. Não era uma lenda. Era a sua chance. Agora, a tarefa era extrair o ouro e, mais importante, usá-lo para comprar a sua liberdade e talvez a de outros. O coronel zombou do olho que lhe faltava, mas foi o conhecimento que ele não pôde ver que lhe daria a ruína. A descoberta do veio de ouro desencadeou uma nova e febril rotina para Mário. Ele não podia extrair o metal em grandes quantidades, pois isso levantaria suspeitas imediatas. Sua estratégia era a de uma extração discreta e metódica. Utilizando seu conhecimento de geologia, Mário procurava as pepitas e os cristais de quartzo recheados de ouro nas rachaduras recém-abertas, escondendo-os em um pequeno saco de couro costurado por ele mesmo, e que mantinha escondido sob as tábuas soltas de seu catre na senzala. O maior desafio era transformar o metal bruto em algo que pudesse ser usado para negociar. Em segredo, usando ferramentas de fundição rudimentares improvisadas na forja da senzala durante a calada da noite, Mário começou a derreter pequenas quantidades de ouro, moldando-as em pequenos discos de metal sem marca. Certo dia, o coronel Viriato, em sua rotina de humilhações, voltou à pedreira. Ele queria ver o conserto de Mário e, principalmente, reabastecer seu suprimento de diversão sádica. E então, Mário, a cova do tesouro te deu algum ouro? Ou só te deu mais poeira no olho bom? Viriato ria. Mário, em vez de se encolher, fez algo inédito. Ele retirou do bolso um pequeno e polido disco de ouro que havia fundido. Era o primeiro passo de seu plano. Coronel, peço perdão pela ousadia, mas a terra falou comigo. Hoje encontrei isto. Creio que seja ouro, senhor da mina antiga. Talvez um resto de sorte. Mário entregou o disco. O coronel parou de rir. Ele pegou o metal, pesou-o na mão e o analisou com os olhos apertados. Era ouro, inegavelmente. A mudança no coronel foi instantânea. O desprezo deu lugar a uma ganância febril. Ele esqueceu o escravizado caolho e viu apenas a possibilidade de uma riqueza inimaginável. Onde você achou isso, Mário? Fale, agora! A voz de Viriato era urgente, rouca de ambição. Mário, calmo e deliberado, apontou para a entrada da gruta. No reforço, coronel. Uma pedra solta, ao bater nela, viu o brilho. Não deve haver mais nada, creio eu. Foi apenas um pedaço solto. Viriato, contudo, não podia mais se contentar com a aleatoriedade. Ele ordenou imediatamente a Mário que parasse o trabalho na pedreira e se dedicasse exclusivamente a explorar a gruta. Você vai me dizer se há mais, Mário. Se achar mais, sua liberdade será paga com o peso do ouro que encontrar. Mas se me enganar... Mário, você vai desejar ter os 2 olhos para chorar. O coronel não via que Mário estava controlando a narrativa. Ele havia plantado a semente da ganância. O coronel queria ouro e Mário queria liberdade. O coronel achava que estava no comando. Mário sabia que havia acabado de ganhar o tempo e o foco necessários para extrair sua verdadeira fortuna e que a promessa de alforria, ainda que falsa na boca do coronel, era a única moeda que ele precisava para fazer o senhor cavar a própria ruína.
Com a ganância do coronel Viriato acesa, o plano de Mário acelerou. Viriato, febril, providenciou as ferramentas necessárias para a mineração, sem perceber que estava equipando o homem que o derrubaria. Mário, agora oficialmente explorando a gruta, pôde trabalhar com mais liberdade e menos suspeita, escavando o veio rico com afinco. Ele começou a apresentar ao coronel pequenas quantidades de ouro, sempre o suficiente para alimentar a esperança de Viriato, mas nunca o bastante para satisfazer sua sede. O coronel, impaciente, falava constantemente sobre a promessa de alforria, calculando mentalmente o valor da fortuna em seu futuro. Mário sabia que a promessa do coronel era vazia. A única liberdade real era aquela que ele compraria com sua própria moeda, fora das mãos de Viriato. Ele continuou a desviar o metal mais puro para seu esconderijo, acumulando uma soma que ele sabia era mais do que suficiente para sua alforria e uma vida modesta como homem livre. Seu passo seguinte exigia confiança e um intermediário. Na fazenda vizinha, a Toca da Raposa, vivia uma mulher alforriada chamada Inácia, uma quitandeira que ocasionalmente vendia iguarias no vilarejo mais próximo. Mário e Inácia tinham uma conexão antiga, baseada em respeito e na causa comum da liberdade. Mário usou a desculpa de precisar de remédios para a umidade da gruta para pedir ao capataz Tibúrcio permissão para ir ao vilarejo, carregando um pequeno fardo de café como pretexto. Tibúrcio, ocupado com suas próprias tarefas e cansado da obsessão do coronel pela mina, cedeu com um resmungo, alertando Mário para não demorar. No vilarejo, Mário encontrou Inácia em seu pequeno rancho. Ele mostrou-lhe o ouro. Inácia, acostumada com a dureza da vida, ficou boquiaberta com o peso e a pureza do metal. Mário, de onde veio isto? É o resgate de um rei. Mário explicou o segredo, a mina e a ganância cega do coronel. Você precisa de um alforriado que possa negociar isso sem levantar suspeitas do coronel. Eu não posso ir ao mercado da capital. Eu preciso de você, Inácia. Você e o seu contato no cartório. Mário pediu a ela que vendesse uma parte do ouro, convertendo-o em dinheiro limpo e que fizesse contato com um tabelião honesto na cidade grande. Alguém que pudesse formalizar sua compra de alforria. O acordo era perigoso, mas Inácia viu a chama nos olhos de Mário, a dignidade que o sofrimento não conseguira apagar. Ela concordou. Farei isto, Mário, mas você precisa de mais do que a sua alforria. Você precisa de testemunhas e de um plano de fuga. O coronel não vai aceitar perder sua galinha dos ovos de ouro facilmente. Mário sorriu, um sorriso sombrio. Ele já havia pensado nisso. O preço de sua liberdade seria alto, mas a ruína do coronel seria inestimável. A semente estava plantada. As semanas que se seguiram foram uma dança perigosa entre Mário e o coronel. Mário continuava a extrair ouro para si enquanto entregava porções menores a Viriato, mantendo-o na linha tênue entre a esperança e a impaciência. O coronel estava cada vez mais absorto, passando horas na gruta, observando Mário, tentando desvendar os segredos da mineração que ele havia ridicularizado a vida inteira. Mário, por sua vez, aproveitava a proximidade para plantar informações falsas. Ele explicava que o veio estava secando, que o esforço para extrair o ouro estava aumentando, preparando o coronel para o momento em que a produção cessasse. A cada visita de Viriato, Mário apresentava um fragmento de minério de baixa qualidade. Vejam, coronel, o veio está se fechando. O ouro é cada vez mais fino e o quartzo mais duro. Acredito que o filão principal está no fim. O coronel, cuja visão de minerador era nula, ficava frustrado, mas sua ganância o impedia de desistir. Ele ordenou a Mário que cavasse em uma direção diferente, longe do veio real, a fim de encontrar novos filões. Mário obedeceu prontamente, dedicando tempo a cavar em rocha estéril para manter a farsa. O dia da verdade estava próximo. Inácia, através de um mensageiro discreto, enviou a Mário uma pequena trouxa com o documento de alforria e o dinheiro restante.
O documento estava assinado por um tabelião da capital e continha o nome de Mário e a quantia paga por um benfeitor anônimo. Inácia havia comprado a alforria de Mário legalmente, depositando o valor exigido em juízo, uma garantia que Viriato não poderia contestar sem expor sua própria ganância e a mina secreta. Mário esperou pelo sábado à noite, quando o coronel costumava beber no casarão até cair no sono. Ele colocou a trouxa com o documento e o dinheiro em sua roupa e foi até a gruta. Lá ele pegou o último punhado de ouro que havia extraído para o coronel e cavou um buraco raso no chão da gruta, perto do túnel falso que havia aberto. Ele depositou o ouro, cobriu-o e colocou uma pedra grande por cima. No domingo pela manhã, Mário abordou o coronel na varanda do casarão. O coronel o veio secou. Não há mais ouro. A mina está morta. O coronel, já de mau humor, explodiu. Mário, seu inútil caolho, você me fez de tolo. Vou te açoitar até você confessar onde escondeu meu ouro. Mário manteve-se firme, a dignidade no único olho. Não há ouro, coronel. Mas se o senhor não acredita, procure neste ponto. É a última coisa que encontrei antes de tudo acabar. Ele apontou para a pedra que cobria o esconderijo. A máscara da submissão de Mário havia caído, revelando a frieza de um homem que sabia que sua hora havia chegado. O coronel hesitou confuso e enfurecido. Enfurecido e cego de ganância, o coronel Viriato não conseguiu discernir a armadilha. A soberba o impedia de acreditar que um homem que ele humilhava diariamente pudesse ser mais esperto. Tibúrcio, traga o picão. Eu mesmo vou buscar o último pedaço de ouro que esse caolho mentiroso tentou esconder. O coronel desceu para a gruta, seguido por Tibúrcio e Mário. Mário assistiu à cena com uma calma de quem já havia vencido. O coronel, suando e ofegante, começou a cavar onde Mário havia indicado. Após alguns minutos de esforço, a pá atingiu o pequeno punhado de ouro. Ahá, eu sabia! Você não podia me enganar, Mário. Viriato apanhou o ouro e o apertou na mão, triunfante. No entanto, sua alegria durou pouco. Mário pigarreou e entregou-lhe um rolo de papel, o pergaminho da alforria. Coronel, o senhor está enganado. Este ouro é seu. É a prova que o senhor não me deu, mas que usei para comprar minha liberdade. O senhor me prometeu a alforria e eu a comprei com meu trabalho. Eu sou um homem livre. O documento foi depositado no cartório da capital, conforme a lei. O coronel Viriato leu o documento e sua face se tornou uma máscara de fúria e incredulidade. Ele estava pálido. Mentira! Você roubou isso. Você roubou o ouro da minha mina. Mário sorriu, o sorriso mais sincero que já havia dado. Eu não roubei seu ouro, coronel. Eu sou o único que realmente sabe onde está. O que o senhor encontrou é apenas a isca que usei para fazê-lo cavar. O verdadeiro veio... A fortuna que faria o senhor um barão está a 10 metros, por trás daquele pilar que o senhor me mandou reforçar. Mário apontou para o túnel falso que havia aberto, sabendo que a ganância do coronel agora seria sua maldição. A revelação foi um golpe mortal. Viriato cambaleou, percebendo que não apenas havia perdido o escravizado mais valioso, mas também o acesso à riqueza que ele havia zombado. Ele gritou, a voz alta e desesperada. Tibúrcio, acorrente-o, amarre-o. Ele vai me levar até o ouro. Mas Mário, antecipando a reação, deu um passo para trás. Tibúrcio, eu sou um homem livre, com documentos. Se me acorrentar, o coronel estará cometendo um crime grave contra a coroa. E a verdade sobre a mina, coronel, vai morrer comigo. O senhor nunca vai encontrá-la sem o meu conhecimento. E o senhor nunca vai ter meu conhecimento, porque o senhor me humilhou por ser cego. Mas eu o enxerguei muito bem. Mário deu as costas. O coronel, dividido entre a raiva e o pavor de perder a fortuna, soltou um urro e tentou agarrá-lo, mas Mário era mais rápido. Ele saiu da gruta, deixando o coronel gritando ordens vazias para Tibúrcio, que estava paralisado. O coronel tinha o ouro de Mário nas mãos, mas havia perdido a mina inteira.
Mário não esperou pela reação do coronel Viriato. Ele sabia que a legalidade de sua alforria poderia ser contestada, ou que o coronel, em um acesso de raiva descontrolada, poderia ignorar as leis. A pé, ele seguiu para o vilarejo, encontrando Inácia na saída conforme o combinado. Eles seguiram juntos pela estrada que levava à capital, a cidade grande, onde o coronel não tinha poder. Mário estava livre, mas o gosto da liberdade era misturado com o peso da experiência. Na fazenda Palmeiras, o caos se instalou. O coronel Viriato, obcecado com a revelação de Mário, desceu para a gruta e ordenou que Tibúrcio e outros escravizados cavassem desesperadamente na direção que Mário havia indicado. Ele não percebeu que Mário havia apenas apontado para o túnel falso, a abertura que levaria à rocha estéril. Viriato gastou semanas investindo dinheiro, tempo e a saúde de seus escravizados em uma escavação fútil, enquanto o verdadeiro veio de ouro permanecia intocado, a poucos metros, na direção oposta, sob o pilar de sustentação. A gruta se tornou seu cárcere particular, seu vício. O café, a verdadeira fonte de sua riqueza, começou a ser negligenciado. Sua ganância, atiçada pelo homem que ele desprezara, consumiu sua sanidade e sua fortuna. Mário e Inácia chegaram à capital. Com o dinheiro restante, Mário comprou uma pequena casa e estabeleceu-se como minerador independente, atuando como consultor geológico. Seu conhecimento sobre a formação das rochas de Minas Gerais era inestimável, e seu único olho se tornou um símbolo de sabedoria e discernimento. Mário nunca revelou a localização exata da fortuna da Palmeiras. Ele carregava esse segredo não como um mapa, mas como um lembrete. O ouro na gruta era a sua vingança silenciosa. Um tesouro que o coronel jamais alcançaria, uma ruína autoimposta pelo desprezo e pela cegueira moral. Anos mais tarde, a fazenda Palmeiras foi à bancarrota. O coronel Viriato, arruinado e louco, morreu sozinho na gruta, abraçado à última pedra de quartzo sem ouro. A fazenda foi vendida em leilão e o segredo da mina de ouro foi enterrado na história, conhecido apenas por Mário, o escravizado caolho que havia transformado a zombaria em estratégia. O legado de Mário não foi apenas sua alforria, mas a prova de que o verdadeiro poder reside no conhecimento e na dignidade, não na força ou na crueldade. O coronel zombou de um homem caolho, mas foi ele quem viveu e morreu cego, sem ver a fortuna que jazia sob seus pés. Mário, o homem de um olho só, enxergou o mundo com clareza total. Clareza total.